Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de leitura de hoje vai ser sobre o Dia Internacional da Mulher. As mulheres, desde sempre, elas têm lutado por várias conquistas, né? Desde que a gente se entende por gente que a mulher está sempre lutando para se colocar no mundo. E para o Dia Internacional da Mulher não podia ser diferente. Então, nós vamos conhecer a verdadeira história sobre essa data. A maioria de vocês já deve conhecer a história que conta que um patrão, né, numa fábrica de tecidos, ateou fogo sobre as funcionárias, trancou a fábrica e ateou fogo sobre as funcionárias, né, matando 129 operárias. Essa história, ela não é de total verdade. Esse incêndio aconteceu sim, mas não foi da forma como contaram pra gente. A história verdadeira sobre o Dia Internacional das Mulheres, ela vem baseada numa luta constante, como eu já disse, né? Então não foi no dia 8 de março que se começou essa luta. As mulheres começaram essa luta desde o final do século XIX. Esse incêndio, ele realmente ocorreu, né? Ele ocorreu, mas não no dia 8 de março. O incêndio ocorreu no dia 25 de março de 1911, numa fábrica realmente de camisetas e camisas, né, chamada Triangle Shirtwaist Company. E nessa fábrica morreram 146 pessoas das 500 que trabalhavam lá, sendo 125 mulheres e 21 homens. A maioria das mulheres eram judias e algumas tinham menos de 14 anos. Quais foram as causas desse incêndio? As péssimas instalações, né? Porque os patrões eles só queriam a mão de obra, mas eles não investiam nas fábricas. Então as fábricas elas eram muito precárias. E a quantidade grande de tecidos, como era uma fábrica de camisas, né, de camisetas, juntou a falta de estrutura, né? Aí acabou que tendo algum curto, alguma coisa assim na instalação da fábrica, e como a fábrica era de tecidos, o tecido queimou e aí causou todo esse incêndio. E por que essas mulheres morreram, Pro? Por que elas não saíram? Por que elas não fugiram, né? Porque nessa época, gente, os patrões eles tinham o costume, isso não era só nessa companhia, tá? Nessa Triangle, era em todas as fábricas, para evitar greves, para evitar motins, para evitar que os funcionários fugissem, saíssem, eles faziam o quê? Eles trancavam as fábricas. Então, o funcionário, ele entrava no seu horário de trabalho e ele só saía no final do expediente. Então, o patrão ele deixava o funcionário trancado o dia inteiro, só abria o portão para a saída no final do expediente. E foi isso que causou a morte de tantas pessoas, né? Eles estavam trancados, então eles não tinham como sair. E esse incêndio, essas mortes que tiveram, ela foi essa história, né, dessas mulheres que morreram nessa fábrica, ela que deu a origem ao marco principal para o Dia das Mulheres. Como eu falei para vocês, as mulheres já vinham há anos, né, tentando conseguir os seus direitos. E isso mostrou o quanto eram precárias as situações de trabalho, e o quanto as mulheres estavam sofrendo, né, sem seus direitos adquiridos, e isso foi o marco para que houvesse uma revolução industrial. Desde sempre as mulheres lutaram, né, mas esse incêndio na Triangle Company foi o marco principal, assim, para que foi o basta que elas precisavam para que elas tomassem uma atitude e tentassem garantir os seus direitos. E aí, o que, que aconteceu? As mulheres foram para a rua. Em que país, Pro? Na Rússia, tá? Isso em 8 de março de 1917. As mulheres foram para a rua, fizeram uma greve, as mulheres do setor de tecelagem, e foram tentar conseguir os direitos delas através desse motim
elas tiveram apoio de outros setores, então foi assim um marco inicial para que houvesse essas mudanças e as melhores condições de trabalho e os direitos das mulheres pudessem ser adquiridos. Então originou-se vários movimentos a partir dessa greve, né, na Rússia. E quais eram as principais reivindicações das mulheres, gente? Elas queriam uma jornada menor de trabalho, afinal, elas trabalhavam em média 15 horas por dia. Imagina você trabalhar 15 horas seguidas, é muito tempo. E elas queriam também salários menores, porque apesar de trabalharem 15 horas seguidas, elas ganhavam em média de 6 a 10 dólares por semana. Não era nem por mês, né? Juntava-se um valor e pagava por mês. Não, era por semana. Então elas trabalhavam totalmente escravizadas. Porque quem que trabalha 15 horas para ganhar 6 dólares na semana? Não dá nem $1 por dia, né? Ela ganhava menos que $1 por dia. E elas também lutaram pelo fim do trabalho infantil. Como eu falei, na fábrica morreram várias meninas, né, que tinham menos de 14 anos. Então, elas também lutavam por esses direitos, que as meninas pudessem estudar e não estar trabalhando com essa idade. E as melhores condições no trabalho, né? Que as fábricas tivessem mais estrutura, mais organização, melhor condição para elas, limpeza, higiene, porque tudo era muito precário, gente. Era um ambiente horrível de se trabalhar. E elas também exigiam o direito à licença maternidade, pois as que engravidavam perdiam o emprego. E aí, como que você vai sustentar um bebê se você não tem emprego, né? Então, elas fizeram esse movimento para que todos esses direitos para nós, que hoje nós temos, né, adquiridos, eles fossem conseguidos na época. E graças a Deus deu certo, né, gente? Graças a essas mulheres que nós hoje em dia temos os nossos direitos. Apesar de o mercado de trabalho ainda ser muito competitivo, né? Alguns setores o homem ainda ganha mais do que a mulher ainda precisa lutar diariamente, constantemente por vários direitos. Nós já conseguimos muita coisa. O voto foi um deles, a nossa licença maternidade, algumas condições de trabalho. Hoje em dia a mulher pode escolher onde quer trabalhar. Antigamente ela não tinha muitas opções, né? Ela pode ter um salário melhor dependendo do nível de escolaridade que ela tem. Então, assim, nós temos muitos direitos que nós devemos a essas mulheres do passado e que nós sempre estaremos lutando para conseguir, né? E somente no ano de 1975 é que a ONU oficializou a comemoração do Dia Internacional da Mulher, né, como sendo o dia 8 de março. Isso é uma data em todo o país, tá bom? Então, 8 de março, ele deve ser visto como um momento de mobilização para a conquista de direitos, para discutir a discriminação, a violência moral, física, sexual que ainda nós mulheres sofremos, impedindo que esses retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países. Esse é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.